Olá, nós somos da Unic. Hoje eu vou apresentar um pouquinho do projeto de centrífuga tubular. Bom, a equipe que está por trás desse projeto está sendo apresentada agora na tela, e eu vou explicar um pouquinho sobre esse case de sucesso nosso. Bom, a gente foi contratado pela empresa Shen, que é uma loja virtual que comercializa peças infantis, femininas, masculinas e plus size, ou seja, devido a essa alta variabilidade de produtos, ela possui um alto consumo de água no seu processo de produção dessas peças. E aí, a Shen veio até nós para que a gente pudesse dimensionar uma centrífuga tubular a fim de tratar um dos seus efluentes durante o processo. Bom, então o objetivo, é dimensionar a centrífuga tubular para o tratamento do efluente utilizado no processo da indústria têxtil Shen e tem a finalidade de eliminar a soda cáustica presente nessa água. E a gente vai calcular esse dimensionamento através da capacidade da centrífuga, calculando a velocidade terminal e o diâmetro crítico, realizando o scale-up e esboçando a curva de eficiência. Bom, o primeiro passo para a realização desse projeto é dimensionar um projeto 3D pelo aplicativo do SketchUp da escala piloto dessa centrífuga tubular. Posteriormente, será dimensionada com valores para a centrífuga industrial e assim atendendo às necessidades do cliente. Bom, agora eu vou falar sobre os dados fornecidos. A densidade do sólido em grama por centímetro cúbico, 2,13. A densidade do líquido, grama por centímetro cúbico, 1. E a viscosidade, PA vezes S, 0,01. Agora eu vou falar sobre os dados fornecidos da centrífuga piloto. A largura em centímetros 25, o raio em centímetros 3, o raio zero em centímetros 1,5. A vazão em centímetros cúbicos por segundo, 15. E a velocidade da rotação em radianos por segundo, 2.408,5544. E os dados da centrífuga industrial. A largura em centímetros, 118, o raio em centímetros 3, o raio zero em centímetros 15, e a velocidade de rotação, radiano por segundo, 1.570,8. Bom, tendo em posse esses dados que foram fornecidos pelo cliente, a gente consegue, então, de fato, fazer o dimensionamento da centrífuga. Só que, para isso, a gente precisa de alguns dados para que seja possível, então, fazer o scale-up, que é o aumento de escala da piloto para a industrial. E esses dados, eles são o sigma 1 e o sigma 2. O sigma 1 referente à centrífuga piloto em centímetro quadrado, que a gente encontrou um valor de 6,80 vezes 10 à sexta, e o sigma 2 também em centímetros quadrados, de 1,36 vezes 10 à nona, que é referente à centrífuga industrial. E aí, de fato, então, a gente tem aí os dados dimensionados da centrífuga industrial, que vai estar operando com uma vazão de 3.011,36 centímetros cúbicos por segundo, e as partículas vão ter uma velocidade terminal de 1,103 vezes 10 a menos 6 centímetros por segundo. E a gente encontrou também o diâmetro crítico, que também é chamado de D50, que se trata das partículas que têm esse diâmetro, elas vão ser coletadas com 50% de eficiência. Então, essas partículas elas vão ter um diâmetro, que é o D crítico, de 0,13390 micrômetros. Bom, além disso, a gente também montou uma curva de eficiência individual de coleta, e para isso a gente precisava de um ponto máximo, que seria o diâmetro máximo de partícula que o equipamento seria capaz de recolher. Para realizar esse cálculo, a gente utilizou uma fórmula, e o valor encontrado foi de 5,014 vezes 10 elevado a menos 5 micrômetros. Além disso, a gente sabe que a eficiência ela é função do diâmetro. E a partir disso, a gente precisava encontrar os outros parâmetros que também tem na fórmula da eficiência, que seria o K e o K2. O K foi encontrado com o valor de 1,55 vezes 10 elevado a 7, e o K2 com o valor de 83,082. Bom, para a gente encontrar os pontos que a gente vai esboçar na curva, a gente pegou esse diâmetro máximo de coleta e dividiu ele em 5. E a partir do zero, a gente obteve 6 pontos. E ao olhar os valores encontrados, ao substituir aquela fórmula da eficiência em função do diâmetro, a gente percebe que a partir do diâmetro 3,2 vezes 10 elevado a menos 6 micrômetros,
tem uma eficiência maior, sendo que cerca de 80% das partículas que possuem um diâmetro maior que 3,2 vezes 10 elevado a menos 6 micrômetros são coletadas. Da mesma forma, a gente percebe, né, ao olhar a curva esboçada, que a curva começa a se acentuar e possui uma maior eficiência a partir do diâmetro 3, principalmente do diâmetro 4. Então, foi possível dimensionar, né, essa centrífuga tubular, mesmo ela em escala industrial. A gente encontrou resultados bem aceitáveis, né, dados bem bons, que tá para eliminar essa soda cáustica, né, da água, e assim a Shen vai poder reaproveitar a água, seja ela para repassar, né, no seu tratamento, para fazer as roupas, para tratar o tecido na coloração, ou seja, para devolver essas águas para os rios, né, de forma que não prejudica o meio ambiente. Contrate nosso serviço vocês também. Nós da Unic Engenharia agradecemos. Qualquer dúvida, basta entrar no nosso site e entrar em contato com a gente. Muito obrigado, viu?